A Ucrânia está avançando novamente. Tropas de elite, drones mortais e ataques cirúrgicos estão desmontando as defesas russas, forçando Putin a reagir de forma desesperada. Mas será que a Rússia tem como resistir? Ou estamos vendo o início de uma virada irreversível no conflito? Nos últimos dias, territórios foram retomados, bases russas destruídas e equipamentos valiosos foram eliminados. E para piorar a situação do Kremlin, ataques dentro do próprio território russo estão se tornando cada vez mais frequentes. No coração da batalha, os soldados da 82ª Brigada Aerotransportada localizaram um esconderijo inimigo repleto de munições e um morteiro ativo. Você está assistindo ao Fronte Brasil. Usando drones de reconhecimento, os operadores ucranianos descobriram a posição exata da base russa. Em seguida, repassaram as coordenadas para a artilharia, que agiu sem piedade. Um ataque de precisão destruiu completamente o depósito e neutralizou os soldados que estavam na área. Mais uma operação que mostra o alto nível de coordenação das forças ucranianas. O recado foi dado. Não há esconderijo seguro para os russos. O inverno não dá trégua, mas os combates continuam. No setor de Lyman, tropas russas tentaram um novo avanço, usando infantaria e veículos blindados. Mas a resposta ucraniana foi letal. Um BMP russo foi atingido diretamente por uma peça de artilharia 2S1, a quase 10 quilômetros de distância, em plena nevasca. Isso mostra a precisão absurda da artilharia ucraniana, que não se intimida com as condições climáticas. Enquanto a Rússia continua apostando em ataques desesperados, a Ucrânia está cada vez mais letal e precisa. Na frente interna da Rússia, a guerra chegou com tudo. A Ucrânia lançou um ataque massivo contra a refinaria de Ilsk, em Krasnodar Krai. Ninet drones e um míssil Neptune atingiram a refinaria, que produzia 6,5 milhões de toneladas de petróleo por ano. O impacto foi devastador, gerando explosões e incêndios massivos. Autoridades russas tentaram negar os danos, mas moradores relataram destruição e colunas de fumaça. Isso é um golpe direto na capacidade energética da Rússia e mostra que Putin não consegue proteger nem seu próprio território. No combate urbano, a Ucrânia está se especializando em operações de infiltração e eliminação cirúrgica. Um grupo das forças especiais ucranianas invadiu um prédio industrial atrás das linhas inimigas. Usando drones de reconhecimento, identificaram 23 soldados russos dentro do edifício. Resultado: os russos foram aniquilados antes mesmo de reagirem. E o mais impressionante: o grupo ucraniano segurou a posição por 48 horas, mesmo com fogo inimigo e um incêndio dentro do prédio. No fim, todos os soldados saíram vivos. Isso prova que a superioridade tática da Ucrânia está em outro nível. A Rússia tentou revidar, lançando um ataque massivo de drones Shahed contra a Ucrânia. 147 drones kamikaze foram enviados, mas 83 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas e 59 foram neutralizados por guerra eletrônica. A Ucrânia está dominando a guerra de drones. Enquanto isso, a Rússia continua perdendo equipamentos e soldados em ataques cada vez menos eficazes. Relatório do Estado-Maior ucraniano mostrou que, em termos de perdas, a Rússia sofreu a destruição de mais de 1.500 soldados, 16 tanques, 52 veículos blindados, 37 sistemas de artilharia e 128 drones. A superioridade ucraniana está ficando evidente. A Rússia perde equipamentos mais rápido do que consegue repor. Putin está desesperado, jogando soldados em ataques suicidas, enquanto a Ucrânia responde com tecnologia e precisão cirúrgica. Mais explosões misteriosas ocorreram na Rússia, desta vez em Voronezh. 2 sistemas eletrônicos, R-330, ZH, ZTEL, foram destruídos. Esses sistemas eram essenciais para a guerra eletrônica russa. O fogo aconteceu dentro da fábrica onde os sistemas estavam sendo produzidos. A Ucrânia está conseguindo levar a guerra para dentro do território russo. A cada dia, a Rússia perde mais infraestrutura, enquanto Putin tenta esconder a verdade do povo russo.
Enquanto a guerra esquenta no campo de batalha, as negociações continuam nos bastidores. Sergei Lavrov afirmou que a Rússia só aceitaria um cessar-fogo se Trump aceitasse todas as exigências de Putin. Ou seja, a Rússia não quer devolver nenhum território ocupado. Putin quer reconhecimento internacional da anexação ilegal de partes da Ucrânia. Lavrov até citou as terras raras, mostrando que a Rússia quer lucrar com os recursos dos territórios roubados. Isso não é uma negociação, é uma imposição. A Ucrânia está avançando em diversas frentes, destruindo posições russas e levando a guerra para dentro da Rússia. Mas o que Putin fará agora? Ele tem como continuar resistindo ou está apenas adiando o inevitável? Comenta aí o que você acha. Por outro lado, Putin está claramente em desespero. Com os avanços ucranianos e a crescente pressão internacional, o Kremlin vê suas opções se estreitarem. Recentemente, a Rússia tem buscado alianças com a Síria, tentando manter uma presença militar no país após a queda de Bashar al-Assad. Esse movimento visa garantir o acesso a bases militares estratégicas em Tartus e Khmeimim, fundamentais para a atuação russa na região. Porém, com a intensificação do conflito na Ucrânia, será que a Rússia conseguirá manter sua influência tanto no Oriente Médio quanto na Europa? As negociações com a Síria podem ser um reflexo do desespero russo para preservar uma imagem de poder? Mas será que isso é suficiente para mudar o rumo da guerra? Enquanto isso, as potências ocidentais estão mais unidas do que nunca. O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia estão intensificando os esforços para garantir que a Ucrânia tenha os recursos necessários para continuar sua luta. Friedrich Merz, líder da CDU da Alemanha, promete fornecer mais apoio, incluindo a possibilidade de enviar mísseis Taurus à Ucrânia. No entanto, é importante lembrar que promessas eleitorais nem sempre se concretizam. A Alemanha tem sido cautelosa, mas a pressão para agir de forma decisiva é crescente. Além disso, líderes como Sir Keir Starmer, do Reino Unido, reforçam a necessidade de um papel mais ativo da Europa dentro da OTAN, indicando que a segurança da Ucrânia não é apenas uma questão de proteção regional, mas de garantir a estabilidade da própria Europa. O cenário global está se transformando rapidamente. A presença militar da Rússia na Síria e sua relação com o novo governo de Damasco geram ainda mais complexidade geopolítica. O Kremlin tenta equilibrar sua influência no Oriente Médio, enquanto enfrenta uma guerra de desgaste na Ucrânia. A luta pelo poder e pela hegemonia se espalha por múltiplas frentes, com a Rússia buscando aliados para lidar com a crescente ameaça tanto dos Estados Unidos quanto da Turquia. E o que podemos esperar para o futuro? A guerra na Ucrânia não é apenas um confronto entre duas nações. É um reflexo de um novo equilíbrio geopolítico global. O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia é fundamental, e a NATO se prepara para um papel mais importante na segurança europeia. A Rússia pode estar tentando se reerguer em um cenário difícil, mas as potências ocidentais estão se preparando para garantir que a Ucrânia vença. No entanto, o que vem a seguir ainda é incerto, e a guerra pode continuar a se intensificar. Iremos introduzir um assunto diferente. Você sabia que, a cada dia, cerca de 2 a 3 soldados russos tiram suas próprias vidas durante o conflito? Parece que a guerra na Ucrânia está se tornando não só um desastre militar, mas um reflexo de um colapso psicológico dentro do exército russo. O que isso revela sobre o estado da moral das tropas russas? Como isso influencia o rumo da guerra? A Rússia não está só perdendo batalhas, está perdendo sua própria humanidade? No cenário internacional, Keith Kellogg, o enviado de Donald Trump para a Ucrânia, afirmou com firmeza que ninguém forçará a Ucrânia a aceitar um acordo de paz. Ele deixa claro que a decisão de como encerrar o conflito deve ser exclusivamente do presidente ucraniano e do povo ucraniano. Enquanto isso, a Ucrânia, apesar da guerra em curso, se tornou uma potência na produção de drones. A produção de drones, que já está em 4 milhões por ano, está mudando o equilíbrio do poder no campo de batalha. O que isso significa para o futuro do conflito? A capacidade da Ucrânia de produzir mais de 1,5 milhão de drones apenas em 2024
é um marco impressionante. Mas como isso se traduz em poder militar real? Esses drones não são apenas uma ferramenta de vigilância. Eles são uma parte fundamental da estratégia de guerra, permitindo ataques a alvos russos com precisão e agilidade, além de dificultar a defesa russa. E a Ucrânia não vai parar por aí. Ela está buscando investimentos para a produção em massa de mísseis de longo alcance. A questão é: a Rússia pode resistir a essa inovação constante dos ucranianos? Ou será que os drones se tornarão a arma do futuro neste conflito? A Lituânia e outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão alertando sobre o crescente perigo representado pela Rússia. O ministro da Defesa da Lituânia afirmou que enquanto Vladimir Putin não mudar sua postura, a Organização do Tratado do Atlântico Norte precisa estar 100% pronta para um conflito maior. Mas, será que a Europa está realmente pronta para enfrentar a Rússia? Os governos da Organização do Tratado do Atlântico Norte acreditam que a Rússia está se preparando para um novo conflito além da Ucrânia. O que isso significa para a segurança do continente europeu? Como a Organização do Tratado do Atlântico Norte está se preparando para o pior? A verdade é que a Rússia, mesmo com dificuldades na Ucrânia, está se reestruturando e se preparando para um possível confronto direto com a Aliança Ocidental. O que a Organização do Tratado do Atlântico Norte precisa fazer para garantir que, caso o pior aconteça, a Europa não seja pega de surpresa? O futuro da guerra na Ucrânia é incerto, mas uma coisa é clara: estamos apenas no começo de um jogo geopolítico que pode moldar o destino da Europa e do mundo nas próximas décadas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Ucrânia e a Rússia estão se preparando para um conflito que pode definir os rumos da história mundial. A pergunta é: o pior ainda está por vir? Ou a diplomacia será capaz de mudar o curso da guerra antes que a situação saia de controle? A Ucrânia já provou ser resiliente, mas a pressão sobre ela aumenta a cada dia. A Rússia, por sua vez, está se rearmando e se preparando para um possível confronto direto com a Aliança Ocidental. A única coisa que podemos dizer com certeza é que, no mundo da geopolítica, o jogo nunca é o que parece ser. E as decisões tomadas hoje podem ter repercussões globais amanhã. E aí, depois de tudo isso, o que você acha? A guerra está longe de acabar, e cada movimento no tabuleiro geopolítico pode definir o futuro não só da Ucrânia, mas de toda a Europa. A Rússia está se rearmando, a Ucrânia está inovando militarmente, e o Ocidente está cada vez mais pressionado a tomar decisões cruciais. Será que estamos à beira de uma guerra ainda maior? Ou a diplomacia conseguirá frear essa escalada antes que seja tarde demais? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você acha sobre esse cenário tenso que estamos acompanhando. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os desdobramentos desse conflito. Nos vemos no próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Se você gostou, se você não gostou. No mais, até a próxima. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.